Este trabalho foi proposto pela professora Paula Rego no âmbito da disciplina de História, que aborda o tema da Revolução Agrícola ao Arranque Industrial. Este foi realizado pelas alunas Joana Vieira, Maria Dias, Mariana Ferreira, Vanessa Fonseca. A segunda metade do século XVIII foi para a Inglaterra um período de intensa prosperidade económica. A agricultura, a indústria, o comércio e a banca registraram um desenvolvimento significativo e revolucionário. Foram estes progressos, aliados às vitórias militares, como a vitória inglesa reconhecida no Tratado de Paris, que impuseram hegemonia britânica sobre o velho continente e sobre o mundo colonial. Foi em Norfolk, condado de leste inglês, que um grupo de grandes proprietários focaram-se na prática de novos métodos de cultivo. Tão grande foi o sucesso que rapidamente levou à mudança da agricultura na Inglaterra. O principal problema a resolver era o esgotamento dos solos, devido ao cultivo intenso de cereais, que resultou numa pressão excessiva da terra e, por sua vez, a falta de nutrientes, esgotamento dos solos e, consequentemente, ao decréscimo das colheitas. Para resolver esta situação, optaram pela técnica de pousio, que consistia em deixar durante um ano um terço da terra a descansar. A técnica de pousio, bem como outras técnicas, contribuíram para o crescimento e produtividade do setor agrícola. Permitiram também uma articulação perfeita entre a agricultura e a criação de gado. Não foi apenas o pousio uma das inovações da agricultura. As restantes são o aperfeiçoamento de instrumentos e utilização das primeiras máquinas agrícolas, a seleção de sementes de animais reprodutores, a expansão de novas culturas mais produzidas como a batata e o milho e o aumento da área de cultivo com a melhoria de solos arenosos por adição de argila. Existiam dois tipos de campos: o campo aberto, open field, que era desfavorável para a rentabilização de terra. Assim, os proprietários dos mesmos iniciaram um processo de vedação, os enclosures, que separavam as propriedades umas das outras. A utilização destes possibilitou o aumento da criação de gado, principalmente o ovino. Fizeram também experiências agrícolas ao nível da produtividade do solo e do aperfeiçoamento das raças de animais. A vedação das terras, bem como a criação de gado, provocaram a diminuição das necessidades de mão de obra. Visto isto, muitos dos camponeses deslocaram-se para o meio urbano, o que impulsionou um intenso crescimento demográfico, que foi um fator de vitalidade e riqueza económica. Quais foram as consequências da modernização da agricultura? Novas técnicas agrícolas provocaram um aumento da produção agrícola orientada para o mercado. Maior investimento em maquinaria agrícola. Para o processo de industrialização foram investidos lucros na agricultura. Houve uma melhoria da alimentação e progressos na medicina, que provocaram um crescimento demográfico. Tudo isto levou a uma revolução agrícola e a um crescimento demográfico. O crescimento demográfico atingiu especialmente a Inglaterra. Este fenómeno foi um resultado e um fator de desenvolvimento económico. Os postos de trabalho aumentaram, o que consequentemente fez aumentar a taxa de nupcialidade e de natalidade, enquanto a taxa de mortalidade diminuía. Por sua vez, o crescimento populacional estimula o consumo e fornece mão de obra jovem para vários setores. Para além do crescimento demográfico, registrou-se uma vasta migração para os centros urbanos devido às mudanças introduzidas na agricultura, que fizeram que se achasse ser necessária tanta mão de obra nos campos, o que consequentemente levou ao êxodo rural e ao crescimento das cidades. Assim, Londres, devido a condições políticas, económicas e sociais, tornou-se a maior cidade da Europa. No que toca às condições económicas, muitos agricultores enriqueceram e investiram os seus lucros em vários negócios, aproveitando muitas vezes as matérias-primas que provinham da agricultura e do gado, como o algodão, a lã, para estabelecerem fábricas e locais de comércio, resultando numa abundância de capitais devido ao comércio colonial. A Inglaterra dominava um vasto império colonial onde ia buscar matérias-primas, escravos e muitos lucros. Muito desse dinheiro era investido nas fábricas e na compra de maquinarias. Quanto mais produziam, mais tinham para vender, e as colónias também eram um bom mercado. Todo este comércio assentava numa moeda forte e estável. Condições políticas. Uma revolução ocorrida em Inglaterra trouxe reformas políticas e sociais, levando ao triunfo do liberalismo e do regime parlamentar, que defendia não só os interesses da nobreza, como também os da burguesia. Condições sociais. A existência de uma burguesia e nobreza ativas, dinâmicas e empreendedoras investiram os lucros obtidos no comércio colonial e agricultura, na criação de indústrias, contribuiu para que a Inglaterra fosse pioneira no arranque da Revolução Industrial. Em 1745, criou-se o primeiro tear totalmente mecânico. Em 1769, a máquina a vapor.
Em 1803, a máquina debulhadora a vapor. Em 1814, a locomotiva a vapor. No século XVIII, devido ao aumento demográfico e à urbanização, o mercado interno britânico não terminou de expandir. Ao crescente número de consumidores, juntava-se a inexistência de alfândegas que encarecessem as mercadorias e dificultassem o transporte. Portanto, criou-se assim um verdadeiro mercado nacional, onde os produtos e mão de obra podiam circular livremente. Foi exatamente com o objetivo de diminuir os custos de circulação que a Inglaterra se empenhou, ainda no século XVIII, no melhoramento dos transportes. Tirando partido da boa posição a nível mundial que possuíam, os ingleses construíram um complexo sistema de canais por onde se expediam, com vantagem, as mercadorias pesadas. Ampliaram igualmente a rede de estradas, introduzindo melhoramentos no piso que se tornou conexo e com valetas, sendo, posteriormente, macadamizado. O desenvolvimento das vias de circulação não só favoreceu a criação de um mercado nacional, como proporcionou a necessária ligação entre as regiões do interior e as cidades portuárias, articulando consumos e produções internas, como o extenso mercado colonial inglês. O alargamento do mercado externo. Os produtos ingleses impuseram-se no continente, apesar do desagrado das medidas proteccionistas dos Estados europeus, quer pela sua excelência e qualidade, quer pelo baixo preço. Nem mesmo a França conseguia fazer-lhe concorrência. A França e a Inglaterra acordaram numa redução de tarifas alfandegárias, numa abundância de têxteis e de ferragens ingleses que invadiu os mercados franceses e, apesar disto, eram dos mercados transoceânicos que os ingleses retiravam os maiores dividendos. Grande parte da frota britânica ia em direção das Américas, inscrevendo-se nas rotas do comércio triangular. O comércio triangular partia dos portos ingleses. Comprava-se em África os escravos negros por um baixo preço, os quais eram transportados para as plantações e minas da América, onde eram vendidos a um preço elevado, tráfico negreiro. Da América, os ingleses traziam os metais preciosos e os produtos tropicais, por exemplo, o algodão, o café, o tabaco e o açúcar, que em seguida eram revendidos para a Europa. As responsabilidades de conquista e os direitos de comércio foram transferidos no Oriente para a Companhia das Índias do Oriente. Esta apropriou-se de rotas e tráficos e estabeleceu um domínio territorial firme. O comércio dos produtos indianos carregava os seus navios com especiarias, porcelanas, panos de algodão, chá e produtos agrícolas, quer para exportação para a Europa, quer para a troca local, proibindo os produtores locais de venderem a estrangeiros que não os ingleses. Sistema financeiro. A Inglaterra tinha um sistema financeiro bastante avançado, o que permitiu um desenvolvimento económico. Foi em Londres que começou a funcionar uma das principais bolsas de comércio da Europa, e lá centralizavam-se os principais negócios da cidade. A Bolsa de Valores de Londrina, nos dias de hoje, é ainda muito importante. Esta bolsa foi muito importante para o país devido ao desenvolvimento económico que trouxe, pois permitiu canalizar as poupanças particulares para o financiamento de empresas, alargando assim o mercado de capitais. O Banco de Inglaterra realizava todas as operações necessárias ao grande comércio. Realizava as operações de apoio ao comércio, por exemplo, depósitos e transferências, emitia o papel moeda, notas, e financiava a atividade comercial e industrial, fornecendo assim os meios necessários de pagamento ao incremento de pequenos negócios. A atividade do Banco de Inglaterra foi complementada pelos country banks, que espalhados pelo país realizavam em escala mais reduzida o mesmo tipo de operações, servindo de base à prosperidade do comércio e gestão capitalista do setor agrícola. Esta estrutura financeira constituiu também o ponto de apoio de maior de todas as mudanças económicas, a Revolução Industrial. Arranque industrial. Na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, deu-se a Revolução Industrial, que pode ser definida por uma alteração tecnológica na produção. Revolução Industrial foi um processo acelerado de substituição da produção manual pela produção mecânica. Até meados do século XVIII, a produção de bens industriais era exclusivamente manufatureira, ou seja, uma indústria cuja produção era predominantemente manual. A partir do surgimento de maquinários que aceleravam a produção, nasceu a Revolução Industrial. Preparada pela Revolução Agrícola, incidiu em primeiro lugar nos setores do algodão, fornecendo vestuário a uma população em crescimento, e da metalurgia, fornecendo máquinas para a construção civil. Nesta época, uma cadeia de inovações revolucionou a indústria. A aplicação de um melhoramento técnico numa das fases de fabrico
e gerava quase imediato um desequilíbrio na produção, que só podia ser corrigido através de novos inventos e adaptações. Um exemplo claro desta espiral tecnológica é-nos fornecido pela indústria têxtil, que liderou o arranque industrial inglês. Indústria têxtil. Foi o aumento da procura e a abundância de matéria-prima interna e externa que proporcionaram progressos no setor algodoeiro. A utilização de máquinas da produção industrial iniciou por volta de 1750 com a utilização da lançadeira volante para tear, criada por John Kay em 1733. Essa máquina ampliou consideravelmente a velocidade da produção. Apesar de produzir em quantidade maior do que a manufatureira, essa máquina ainda precisava de trabalhadores capazes de operá-la. A dinâmica assim adquirida resultou em novos melhoramentos, quer na tecelagem, quer na fiação e na estampagem, originando um aumento na produtividade e na produção. Se houve um arranque industrial, o algodão foi efetivamente o responsável. O desenvolvimento do setor têxtil foi acompanhado pela metalurgia, que era fornecedora de máquinas e outros equipamentos indispensáveis aos processos de industrialização. A substituição de coque por carvão reduziu bastante o custo de combustível de produção de ferro-gusa e de ferro forjado. O uso de coque também permitiu a produção de altos fornos, resultando em economias de escala. O motor a vapor começou a ser usado para bombear água e para proporcionar o ar de combustão em meados da década de 1750, permitindo um grande aumento de produção de ferro, superando a limitação da potência da água. O cilindro de sopro de ferro fundido foi usado pela primeira vez em 1760. Mais tarde, foi aprimorado, tornando-o a de dupla ação, o que permitiu temperaturas mais altas do alto forno. O processo de formação de poças produziu um ferro de qualidade estrutural a um custo menor do que o forno de fundição. O laminador era 15 vezes mais rápido que o martelar do ferro forjado. O sopro quente, em 1828, aumentou consideravelmente a eficiência de combustível na produção de ferro nas décadas seguintes. O ferro fica agora mais barato e por isso começou a substituir todos os materiais, isto tudo no século XIX. James Watt foi quem teve o principal papel no que toca ao processo de modernização. Há muito tempo que se procurava aproveitar a força de vapor como motriz. Contudo, havia problemas técnicos por resolver, visto que as poucas máquinas que existiam tinham pouca aplicação. Watt impôs a si mesmo o desafio de construir uma pomba de fogo, eficiente e versátil. A partir daí, construiu-se a máquina a vapor. O James Watt aperfeiçoou o já existente motor a vapor e aplicou-o à indústria. As suas máquinas tiveram grande aplicação, sobretudo no crescente setor da indústria têxtil. Graças a essas máquinas, a produção aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos das fábricas, cresceram na mesma proporção. Esta máquina foi o primeiro motor artificial da história. Foi possível então mover teares, martelos, locomotivas e todo tipo de mecanismos que anteriormente eram realizados através da força humana ou da natureza. A manufatura cedera lugar à maquinofatura, a parte mais importante da Revolução Industrial. Sendo que foi um tempo de grandes mudanças que levou ao resultado de muitos camponeses migrarem para as cidades que ficaram escuras devido ao fumo das fábricas. Espalharam-se em bairros pobres, de habitação operária, uma classe de burguesia industrial. Elevou-se ao topo da sociedade do poder político, impondo os seus valores, a sua cultura e a sua forma de viver. Os transportes aceleraram-se e encurtaram distâncias, fazendo circular mercadorias, homens, notícias, ideias e novos hábitos. Pioneira de todas estas transformações, a Grã-Bretanha tomou a frente à Europa, guiando-a em direção a uma época nova, o capitalismo industrial.